Graça e paz para todos. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no versículo 15 ao 17, que diz assim: Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Amados, nós vemos aqui Jesus falando com os discípulos. E porque Jesus falando desta maneira com os discípulos, porque os discípulos, amados, não entendiam o valor dos pequeninos, porque as crianças daquele tempo, elas não tinham nenhum valor. Crianças e nem pessoas que não possuíam os bens, e nem pessoas, queridos, enfermos, não tinham nenhum valor para os judeus, para os fariseus, e eles eram desprezados. Nós vemos que aqui, no capítulo 17 e alguns capítulos aqui anteriores, nós vemos os judeus fazendo grandes perguntas assim para Jesus, perguntando para Jesus da vinda do reino de Deus. E nós vemos também Jesus curando também vários tipos de enfermidades, como aqueles 10 leprosos. Nós vemos no capítulo 17. E só um leproso voltou, só um estrangeiro voltou, quando ali os 10 foram curados. Só um teve, amados, um coração grato a Jesus. E vemos que Jesus, ele andava, queridos, pelas periferias, buscando os pequeninos. Quando Jesus disse: Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus, Jesus não estava referindo tão somente só às crianças, mas ele estava também referindo aos pequeninos desprezados pela sociedade, desprezados pelos fariseus, desprezados pelas pessoas abastadas, daquelas sociedade, daquele tempo. E nós vemos a palavra do Senhor vindo ao nosso encontro, mais uma vez, queridos, aos nossos corações, falando sobre Jesus. E nós vemos que nessa época, nesse mês natalício, de dezembro, muitas pessoas falam de Jesus, anunciam a Jesus, falam da bondade de Jesus, e é uma verdade. Jesus é bom. Mas nós vemos que nem todos praticam essa bondade de Jesus. Nem todos exercem, queridos, essa bondade que Jesus praticou e pratica ainda. E nós vemos, queridos, que Jesus disse na palavra dele: Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Jesus, ele fazia justiça com os pequeninos que eram injustos. Nós vemos que Jesus queria ver a motivação dos corações. E vemos, amados, que Jesus falou: Deixar vir a mim os pequeninos, apresentou ali as crianças, porque as crianças, eles não davam nenhum valor para a sociedade. Quem tinha valor eram aquelas pessoas que pudessem trabalhar e dar algum ganho para a sociedade. E criança não dava ganho. Criança não era valorizada como elas são hoje. E nós vemos quando Jesus nasceu numa manjedoura, o menino pobre nasceu, que era um rei, e ele foi perseguido, porque ele era pobre. Se ele nascesse num berço de ouro, ele não iria ser perseguido. Eles estavam esperando um príncipe, um político, um homem famoso, esperando a vinda de Jesus. E nós vemos que ele veio num berço de ouro, para todos terem acesso
com ele, para todos poderem chegar diante dele, para todos poderem tocar nele. E nós vemos que os discípulos, né, que eram judeus, que tinham, né, esse orgulho dentro de si, ainda eles não tinham sido transformados, eles estavam impedindo as crianças de chegarem até Jesus. As crianças, amados, eles são dependentes. Nós vemos quando, né, um pai pega uma criança, né, as crianças brincando, ou um pai põe uma criança mais alto dentro de uma piscina e fala para a criança, né, pula aqui com o papai dentro da água aqui, na beira da piscina, a criança pula sem medo nenhum. Né? A criança depende totalmente do pai. Assim, queridos, é que Jesus quer as nossas vidas. É um coração, uma vida dependente dele. Amados, Natal é isso. Servir a Jesus é isso. Seguir a Jesus é isso. É a dependência do Senhor, é a obediência a Deus. E nós vemos que naquela época, amados, os judeus, os fariseus, eles não eram dependentes de Jesus. Eles estavam esperando o Messias, Jesus, um político, Jesus rico, que viesse num berço de ouro. E nós vemos que Jesus, ele andava pelas periferias, ele buscava os pequeninos, os humildes de coração, as pessoas que eram desprezadas. E nós vemos, amados, que Jesus, ele nasce. Nós vemos quem segue a Jesus tem um coração humilde. Que muitos estão louvando a Deus, buscando o menino Jesus, né? Exaltando o menino Jesus. Mas, queridos, e muitas vezes nós vemos que o menino Jesus ainda não nasceu no coração do homem. Porque nós vemos um lutando contra o outro, um querendo ser maior que o outro, um não ajudando o outro, um desprezando o outro, um passando de largo, não ajudando as pessoas mais carentes. E nós olhamos para a palavra do Senhor e não é assim. Amados, Natal é unidade. Natal, queridos, é deixar os pequeninos vir até a Jesus, vir até a nós, queridos, um ao outro, estarmos em comunhão, ajudando um ao outro, estarmos, amados, exaltando ao Senhor, mas com o coração aberto, com o coração natalício mesmo, com o coração, amados, servindo a Jesus como ele serviu. E nós vemos, a palavra do Senhor nos diz, voltando atrás aqui no capítulo 17, amados, no versículo 20, nós vemos que os fariseus ali interrogando a Jesus, perguntou para Jesus quando viria o reino de Deus. Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. O reino de Deus não vem com visível aparência. E não está aqui, não está lá. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está no nosso coração. Está no teu coração. É como? É nós agirmos. Aí nós vamos ver, né? Outras pessoas vão ver. Se o menino Jesus nasceu em teu coração. Nasceu em meu coração. Jesus, amados, ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dele é o reino dos céus. Os pequeninos, amados, é aqueles que dependem de Jesus, que obedece a Jesus, que vive, né? O Natal é Jesus, que vive a palavra de Deus. Jesus já nasceu em teu coração?
recebe ele no teu coração. Vive o Natal todos os dias, não só esse mês. O reino de Deus já nasceu no teu coração? Vamos refletir essa palavra em nossas vidas, todos os dias. Amém? Vou orar com vocês. Senhor, nós te amamos, ó Pai, nós te bendizemos, nós te engrandecemos, te agradecemos. Senhor, porque Tu és Deus, ó Espírito Santo, amado da nossa alma. Senhor, que convence as nossas vidas, Pai. O que é, Senhor amado, o Natal? Senhor, o que é, Senhor, Espírito Santo do Senhor, esse menino que nasceu numa manjedoura, mas que vive, Senhor amado, em nós e através das nossas vidas e quer viver mais e mais, Senhor, no seio da humanidade, convencendo, Senhor, o mundo, Senhor amado, do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, Senhor, que o Teu reino nasça, Senhor amado, mais e mais em cada coração. Senhor, é em Teu nome, Senhor, é que nós oramos, ó Pai, Senhor, e abençoamos a cada vida, em nome de Jesus. Amém e amém.